Olá, Glauco Carvalho, prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Cosmo? Tudo bem, Maria Tereza? Tudo Bem, certo. prazer falar contigo. Prazer. Glauco, no 7 de setembro havia uma expectativa muito grande de adesão de policiais militares, né, ao apoio ao discurso bolsonarista. Mas, no entanto, não foi isso que nós vimos ou acompanhamos no 7 de setembro. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama para os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual e telespectadores da TVT sobre esse momento, né, desse discurso inflado de Bolsonaro e que todos os PMs são bolsonaristas. Então vamos dividir por partes, né? Vamos começar pelo 7 de setembro, depois sobre o bolsonarismo. Havia realmente uma expectativa de muitos policiais militares, e eu queria adiantar para vocês, talvez nem todos saibam, mas no dia 5 e no dia 6, aliás, dia 4, 5 e 6, houve um trabalho muito grande por parte do Comando-Geral da Polícia Militar, do Coronel Alencar, no sentido de incentivar e orientar os policiais da ativa a não comparecerem ao local. Então, todos os turnos, praticamente os 90 mil policiais militares, ouviram palestras e preleções de seus comandantes, orientando-os e incentivando-os a não comparecer. Então, desconhece, não vou dizer que não houve, mas desconhece a participação de policiais militares da ativa. E houve, evidentemente, um trabalho muito intenso, tanto por parte da Corregedoria, como por parte do Departamento de Inteligência, em acompanhar o evento, em ter agentes disfarçados, para poder identificar eventual participação de policiais militares da ativa ou eventualmente algum outro incidente. E ainda bem que tudo correu bem, nós não tivemos maiores intercorrências. Com relação ao bolsonarismo dentro das polícias militares, um fato concreto, eu acho que não há como se negar isso, e eu acabei sendo alvo de muitos grupos por admitir isso e por alegar realmente a existência desses grupos. Eles existem não apenas e tão somente na Polícia Militar. A Polícia Civil também tem grupos bolsonaristas. Eu diria que o bolsonarismo é um movimento que antecede Bolsonaro. Na realidade, o Bolsonaro é o ícone da expressão política de um movimento que existe no Brasil, talvez desde o século XIX. Mas é inquestionável que encontrou um terreno fértil dentro das polícias militares. Coronel Glauco, bom, antes da gente iniciar, o senhor tinha falado que eu poderia chamá-lo de Glauco, então permissão dada Pode chamar. aqui. Glauco, ainda sobre isso, quais os elementos que o senhor acredita que residem nessa colagem, principalmente entre os praças? Não estou dizendo que entre os oficiais não haja, mas entre os praças, os policiais de baixa patente, os soldados, os policiais que estão na linha de frente, como eu costumo dizer, na ponta, existe essa adesão muito grande. É uma descrença no sistema, no próprio processo, até uma avaliação sobre a forma de ver a segurança pública atualmente, a história do inimigo a ser combatido? Qual a sua avaliação? Eu digo que há um terreno fértil porque, de alguma maneira, as polícias militares, nesses últimos 40 anos, têm sido as responsáveis por todas as mazelas da sociedade brasileira contemporânea. Então, tudo se atribui às polícias militares. Então, a minha geração, as gerações mais jovens, ouvem desde sempre a acusação. Olha, porque eles são militares, eles são ruins, porque as polícias são militarizadas e deviam ser desmilitarizadas. Só que, eu vou te dar alguns dados. 2/3 da população europeia são policiadas por polícias militarizadas. 2/3 da população europeia. São as gendarmerias, são os carabineiros, são a Guarda Civil Espanhola, que apesar do nome é militar, a Guarda Republicana em Portugal. 2/3 da população são militares, então não é porque é militar que pode eventualmente ter um veio de violência. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu fiz esse levantamento, a questão de 4 anos, mas não deve ter mudado. Cerca de 80% das pessoas presas em flagrante são feitas pela Polícia Militar de São Paulo. Ou seja, de cada 5 pessoas presas em flagrante,
Ou seja, a pessoa está cometendo crime, está cometendo um estupro, está cometendo um roubo, está cometendo um homicídio. A polícia chega nesse ato. 80% é realizado pela polícia militar. Em relação à apreensão de armas e apreensão de drogas, cerca de 70% de toda a droga, de todas as armas apreendidas. Os outros 30%, no caso das armas, e os outros 30%, no caso de prisões em flagrantes, se devem à Polícia Civil, Forças Armadas, as inúmeras guardas municipais que existem no estado de São Paulo. E são esses os policiais responsáveis por todas as mazelas? Então, por que eu digo que houve um terreno fértil? Porque, de repente, chegou alguém que falou, cara, você é importante. Então, de repente, aparece um líder que tem características populistas, um líder que tem características autoritárias, mas que disse para o policial, olha, cara, você é importante, você tem valor. O seu papel é fundamental para a sociedade dá valor para você. E ele acabou conquistando a alma e os corações. E vou te dizer, eu era o vice-presidente da Associação dos Oficiais, era para hoje eu ser o presidente da Associação dos Oficiais, e eu tive que renunciar porque falei, olha, eu não posso abrir mão das minhas convicções. E a minha convicção é de que o Bolsonaro não é uma figura pública boa para o Brasil. Só que os meus colegas não entenderam assim. E eu, democraticamente, porque se eu sou representante de um segmento e ele é majoritariamente bolsonarista, se eu defendo a democracia, evidentemente que eu devo renunciar. E eu renunciei no ano passado. Portanto, a força do bolsonarismo ela é muito grande e uma das razões que eu atribuo muito grande é ele ter ocupado esse espaço. E eu vou adiantar para vocês, eu estou tentando agora voltar para o meio acadêmico, estou tentando agora entabular algum tipo de pesquisa, fui conversar hoje com a professora Maria Hermínia, exatamente sobre uma série de assuntos, ela é do SEBRAP, e estávamos falando exatamente sobre essa característica. E a ditadura militar acabou faz 40 anos, e até hoje nós estamos com esse negócio, as polícias militares herdeiras e não são. Meu mestrado foi sobre a sedimentação da força pública durante a Primeira República. Elas já existiam lá na Primeira República, elas já existiam no Império, mas criou-se essa pecha, olha, eles foram criados na ditadura militar. Então, o que eu digo sempre? Precisa haver um movimento de conciliação. O Brasil hoje ele vive do ódio, ele vive pelo ódio, ele vive para o ódio, ele vive num antagonismo imenso. Nós precisamos parar, serenar os ânimos. Não vai ser agora porque o Bolsonaro, eu não acredito nessa carta dele de ontem, eu acho que isso vai durar aí algumas horas, alguns dias. Está durando até demais já, né? Não vai ser no governo dele, mas o Brasil vai precisar em algum momento se reconciliar. Então, isso se aplica também à segurança pública. São os policiais militares que mais morrem na segurança pública no Brasil. Eu visitei a polícia de Nova York, você olha o mural dos heróis da polícia, como nós temos aqui, a maioria deles são de policiais investigativos, porque é o cara que vai descaracterizado, é o cara que vai se infiltrar numa quadrilha. Aqui em São Paulo, quase 100% dos policiais mortos são policiais militares em serviço. Nós precisamos entender um pouco isso. E eu sei que há um antagonismo grande de alguns segmentos da sociedade hoje em relação às polícias militares, mas nós precisamos entender um pouco as dores desse policial. Por que chegou nesse ponto? E realmente eu fiquei estarrecido com essa situação. Eu confesso para vocês que eu não esperava isso. Mas, enfim, é um quadro, é um fato, é um dado hoje posto e a gente precisa entender melhor um pouco de como se chegou a isso. O Glauco, o que chega a aparecer e aí para muitas pessoas é que, de fato, os governantes não levam a sério a questão de segurança pública como prioridade no sentido de ser uma segurança que eduque, que traga paz, onde a sociedade seja amiga, de fato, das corporações da Polícia Militar e que tire essa mancha, que, como você bem falou, vem desde a ditadura militar. Passado décadas já do fim da ditadura militar, por que ainda é tão difícil se tratar a segurança pública, como você bem falou, dessa forma, uma segurança pública que se aproxime polícia, cidadão, sociedade civil, polícia?
Eu vou te dizer de uma forma assim muito simples. Primeiro, que o policial militar, ele é o único elemento que atua na segurança pública. Então, se você for para os bairros mais simples, os bairros mais humildes, as periferias da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, praticamente o único elemento do Estado que está nessas localidades é o policial militar. E a situação dele é muito, muito difícil. Eu digo isso porque eu tenho uma atuação, eu fui diretor de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da corporação, exerci outras funções além dessa que vocês citaram. Eu tenho um vínculo muito forte com o cumprimento estrito da lei, mas eu trabalhei na área operacional no início da minha carreira e no fim da minha carreira e percebi como é difícil o trabalho do policial hoje, atualmente, nessa área operacional. Porque o policial militar, ele é praticamente o único agente do Estado nessas áreas mais humildes, mais simples, mais pobres, mais periféricas das grandes cidades. Então, é ele que vai atender a ocorrência, é ele que vai atender o parto, é ele que vai atender o mal súbito, é ele que vai para o tiroteio. E eu atuei muito de perto nas chacinas que ocorreram. E eu tenho uma hipótese muito clara para isso. É o policial não acreditar no sistema de persecução criminal do Brasil. Ele simplesmente não acredita. Até porque eu tive policiais mortos e você não tem identificação do autor. Então, é um salve-se quem puder. Né? E o policial quer ficar vivo. Eu compreendo plenamente isso. Porque se o colega dele é morto e você não identifica quem perpetrou aquele crime, é claro, ele vai se defender pelos meios que ele tem. Porque na periferia não existe promotor, na periferia não existe juiz, na periferia não existe policial civil, as equipes da Polícia Civil são muito pequenas, as equipes investigativas. É o policial militar solto no mundo. Então, nós precisamos entender um pouco esse indivíduo, nós precisamos entender um pouco esse profissional, nós precisamos fazer uma sociologia desse profissional antes de dizer eu quero acabar com essa PM, eu quero acabar porque eles são militares. Não, não é assim. E eu tenho a impressão, a triste impressão, que o Bolsonaro ele vai acabar, ele vai destruir um caminho que começou há 35 anos. Por quê? Porque ele está reavivando todos esses sentimentos péssimos que as pessoas têm em relação ao militar. É inexorável isso. E nós vamos continuar esse processo todo de novo e começar tudo de novo. Mas é a vida, é o que tem para hoje, mas nós que pregamos a paz, nós que pregamos o cumprimento restrito da lei, nós que não defendemos o ódio, o rancor, nós temos que ter um pouco de compreensão desse momento e fazer uma conciliação entre os opostos. Esse é o nosso papel nesse Brasil contemporâneo. Coronel Glauco, infelizmente nosso tempo se esgotou, queria ficar aqui mais tempo conversando contigo. Glauco Carvalho, coronel da reserva, ex-comandante do policiamento da cidade de São Paulo e doutor em ciência política pela USP. Volte sempre, prazer em conhecê-lo. Até uma próxima. Cosmo, eu falei que elas mandam. Eu te disse, hein? Você não me ouviu. É verdade. Cosmo, Maria, Tereza, obrigado, viu? Obrigada, Felicidades para vocês. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.